quando isso aconteceu, reparem que eu tinha uma parte do meu salário já comprometido com financiamentos e parcelas, e quando uma parte do meu salário acaba por ser reduzido, o que é que eu pensei? Aquilo que a maioria das pessoas que precisa de ajuda para controlar as finanças pensa. Eu pensei, eu ganho pouco, eu tenho muitas despesas. Então, algo que fez diferença em mim, e eu gostaria que você pegasse esta sacada, foi quando eu comecei a resolver a minha vida financeira, e nas próximas aulas eu vou entrar em detalhe em cada uma, como é que eu encarei as despesas, como é que eu encarei os gastos, como é que eu comecei a ganhar mais dinheiro, mas resumindo aqui, quando eu comecei a encarar a minha vida financeira, que estava bem ruim, pois eu virei de endividada para inadimplente, uma coisa que fez diferença foi eu comecei a entender que a nossa vida financeira é uma espécie aqui de quebra-cabeças. Algumas pessoas têm um quebra-cabeças, um puzzle de 12 peças, isso equivale ao salário. Tem outras pessoas que têm quebra-cabeças, puzzles com 50 peças, 100 peças. Ou seja, nós temos todos salários diferentes, que equivale ao número de peças. E cada peça corresponde a uma despesa. Então, se eu só tenho um puzzle de 12 peças, eu só posso ter aquelas despesas. E se eu preciso de entrar uma despesa nova na minha vida, porque o filho vai para o colégio, porque preciso de comprar livros, ou porque eu vou, a partir do próximo mês, ter um plano de saúde, se eu tenho um puzzle só de 12 peças, alguma peça tem que sair. Ou seja, as despesas equivalem a essas peças que precisam de se encaixar. Não dá para eu ter um puzzle de 12 peças e querer ter lá 14 despesas. Então, entender que tudo na base do planejamento financeiro tem a ver ali com uma parte do encaixe. Como é que eu vou encaixar as minhas despesas? Eu entendi uma coisa muito simples que fez muita diferença na minha vida. As despesas não entram na nossa vida. Elas batem-nos à porta e a gente permite que elas entrem. E tal como o número de pessoas, a gente não tem despesas todas que queremos ter. Então, muitas das vezes, para entrar algumas despesas na nossa vida, eu tive que retirar outras. E na altura aquilo não estava claro para mim, porque eu comprei uma casa, porque quem compra uma casa tem uma despesa e automaticamente quer comprar as coisas para casa, e então acaba por juntar mais um monte de parcelas, e se tem uma casa bonita com coisas novas, acaba por convidar os amigos para vir conhecer. Ou seja, reparem que eu estava ali num crescente de despesas. Na próxima aula vamos entrar em mais detalhe como é que eu encarei as despesas. Eu queria passar aqui de uma forma um pouquinho light que uma coisa que fez diferença para mim foi entender que as despesas não entram forçadas na nossa casa, na maioria, que nós precisamos de tomar aqui algumas decisões. Se eu quero ter esta despesa, eu preciso de abdicar de outras, porque o salário não é ilimitado. E não tem a ver com o ganhar muito ou o ganhar pouco, apesar de que também vamos ter uma aula aqui só sobre falar como ganhar mais dinheiro. Mas acreditem que também há pessoas com salários muito bons e que muitas pessoas gostariam de ter, que também têm dificuldade em lidar com as finanças.
E porquê? Porque estão nesse crescente de despesas. Ora, porque compram uma casa, depois começam a comprar as coisas para a casa, depois vamos dar uma festa para receber os amigos, depois porque essa casa já tem um condomínio mais caro e porque depois... Então, as coisas começam, as despesas, se a gente não as tem bem controladas, tendem a ser crescente. E temos que ser nós a controlar e a dominar as nossas finanças e começa por fazer sempre uma faxina nas despesas.